Oi pessoal, olha quem reapareceu por aqui. Depois de um longuíssimo tempo, tô de volta, tenho bastante coisa para partilhar por aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Nicole, boas-vindas ao canal Uma Questão de Narrativa. Agora estamos entrando numa nova fase, depois de um longo hiato. Quero começar agradecendo todos vocês que me apoiaram aqui no início, comentando, seguindo o canal. Foi um grande incentivo para ele continuar no ar e eu também ter mantido os vídeos ao longo desse período que eu tava distante, real, só fui conferir notificações muito tempo depois. Eu agradeço também a todos vocês que passaram por aqui enquanto eu não tava. Eu sei que foi um período de pandemia que muita gente estava procurando conteúdos na internet. E eu realmente desejo, sinceramente, que vocês tenham encontrado, se não aqui em outro lugar, aquilo que vocês estavam buscando pro entretenimento, pesquisa, curiosidade de vocês. Eu tive um afastamento que se iniciou por uma questão logística mesmo. Eu tava num período, tá fazendo muito reflexo no meu óculos, e eu tava num período de conclusão de pós-graduação, inclusive de um tema que tem a ver com as partilhas desse canal, e eu vou trazer mais depois, né, voltado para ensino de escrita criativa, esse desenvolvimento de narrativas, olhando para questões socioambientais. E também num período de revisão e lançamento do meu romance de estreia, já tava muita coisa me exigindo ali. E no meio disso, tiveram outros acontecimentos familiares, pessoais, né, questões que às vezes nos pedem mesmo um pouco mais de recolhimento, né? Às vezes a gente tem esses momentos que é necessário se afastar um pouco de outras atividades, e eu respeitei isso. Só que realmente aí depois veio a pandemia, começou esse excesso de conteúdo, de tempo de tela, outras reflexões e introspecções, e também a internet ficou com outro peso, e aí realmente a minha energia foi parar em outro lugar e ficou muito difícil de voltar por um longo período. E aí depois eu já tinha me desacostumado mesmo, então eu até considerei outras vezes voltar, cheguei a começar a preparar o conteúdo e acabou não se concluindo esse processo. Mas eu tenho sentido já há algum tempo que tem algumas partilhas, né, dos estudos que eu tenho feito, de projetos que têm sido desenvolvidos, que combinam com esse espaço aqui muito mais do que com outras mídias que, né, tem essa coisa de acelerar o conteúdo e de partilhas que são às vezes mais superficiais, que precisam caber em certos formatos. Então eu resolvi colocar conteúdo aqui de novo. Ainda é difícil dizer com que frequência vai ser, mas eu já tenho alguns outros materiais preparados, então eu recomendo que quem tem interesse fique por perto e mantenha, de repente, o sininho ativado, né? Siga o canal se ainda não segue e acompanhe aí de vez em quando para ver alguma novidade ou partilha. E também convido vocês que têm interesse em algum tema relacionado, né, a esse universo de produção ficcional e temas socioambientais, consciência ecológica, né, esse aprofundamento dessas questões, a deixarem também nos comentários que tipo de conteúdo interessa mais para vocês, né? Se vocês têm um olhar mais desenvolvido para alguma mídia, como o audiovisual, a literatura, se vocês gostam mais de referências em que eu possa vir aqui comentar títulos, ou se vocês preferem espaços de pesquisa ou partilhas também de como produzir, né? Porque como eu falei para vocês, eu também atuo nessa parte de educação de escrita criativa. Então, um assunto que for mais interessante ou que alguém tiver curiosidade dentro dessas temáticas pode ser um dos temas trabalhados aqui. Eu tenho pesquisado em algumas fontes diferentes, né? Eu tenho acompanhado bastante as pesquisas do mercado editorial, porque depois que eu comecei a publicar, eu desenvolvi um olhar de encantamento muito forte por esse universo das publicações, e eu tenho visto que muitas coisas têm se desenvolvido com mais força nesse campo da literatura, né? Eu conheci o termo solarpunk, por exemplo, né, do subgênero que trabalha essa questão de energias renováveis e ambientações, né, mais ambientalmente de acordo com as necessidades da natureza mesmo em espaços urbanos e que pensa diferentes geografias e afins, primeiro pelos meios literários, por exemplo, né? E é onde também tem mais autores que estão estreando e publicações independentes, porque a gente tem uma logística, né, e um operacional bem diferente das necessidades, recursos
financeiros e afins do audiovisual. Então, eu tenho desenvolvido bastante esse referencial e estudo bastante. Tem algumas referências que são mais internacionais, eu vou deixar aqui embaixo para caso alguém se interesse ou se anime em colocar no tradutor, né, e ver como é que isso vai acontecer, que falam não só de títulos, mas também de temas e de pesquisas que têm sido realizadas nesse universo. Uma coisa que cresceu bastante nesses últimos anos é o Cli-Fi, né, o Climate Fiction, ficção climática, que trata da emergência climática, que é uma coisa que finalmente a gente está começando a falar um pouco mais, né, enquanto sociedade e em espaços de partilha de informação. Mas, infelizmente, já bem, né, ali na boca do balão, num período crítico, em que, né, assim, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha talvez um espaço para poder discutir isso com um certo distanciamento e uma margem de espaço para poder realizar outras coisas, mas agora é um momento em que a gente também tem que tomar cuidado com como essa informação chega e é partilhada, para evitar trabalhar ainda em ansiedade, né, e tensões que já circulam por aí em momentos em que tantas outras coisas também já são desafiadoras. Então, a proposta é muito também trazer alternativas e olhares um pouco mais esperançosos, né, e que promovam outras possibilidades de refletir sobre essa temática. Enfim, como eu falei para vocês, então posso trazer partilhas sobre bastidores, universo da escrita, tem muitas reflexões, né, sobre tudo isso e muitas pesquisas sobre tudo isso. E muito sobre essa questão socioambiental e essas reflexões sobre como isso aparece nos espaços ficcionais diversos, né? Sejam de audiovisual, de literatura, de jogos, de outras produções e também com diferentes gêneros, né? Assim, então a gente pode falar aqui dessas ficções especulativas, mas também de algo mais realista, ou de aventura, ou de romance, que tá valendo. A ideia muito é trabalhar referenciais de possíveis imaginários, né? Então, como é que a gente pode quebrar um pouco esse ciclo de pensar dentro da mesma lógica, né? Por exemplo, eu tô agora aqui buscando intervalos do barulho de obra que tá, assim, uma atrás da outra, ou então gritaria, né, na rua, em escola próxima e afins, porque a gente virou, né, grandes cidades, um super canteiro de obras, desconsiderando completamente como que esses recursos vão chegar até esses lugares, né? Afinal, mais pessoas, mais energia, mais água, mais carros, socorro. Então, será que isso é a única forma possível da gente experienciar esse mundo? Será que essa é a melhor forma? Será que isso tá bom para as pessoas? Será que a gente tem metodologia, referencial e possibilidade de trabalhar de outras maneiras? E quando eu tô falando esperança, particularmente eu me baseio bastante na ideia do Hope Punk. Para quem conhece, talvez entenda o que eu tô falando, e para quem não conhece, eu recomendo pesquisar. Vou falar um pouco mais em outros momentos, mas na verdade eu já tenho um vídeo anterior aqui no canal que eu apresento um pouco sobre isso, né, um conceito da Alexandra Rowland, falando sobre narrativas que, apesar dos desafios e muitas vezes acontecerem em cenários distópicos, elas têm personagens que acreditam na possibilidade de mudança e trabalham por isso. Então, para quem está pensando que isso é focado em narrativas mais voltadas, né, para públicos infantis, ou que tem aquela ideia de que tudo vai dar certo porque o personagem é bom e puro, ou que no final a esperança vai nos trazer uma grande alegria, uma grande surpresa, é algo totalmente diferente disso, né? A ideia é que a gente mantenha a nossa atenção e trabalhe, né, para que isso possa fluir. Inclusive, isso tem a ver com uma outra leitura que eu realizei durante esse período, né, principalmente no Mais Forte Isolamento Social, que é uma tradução que chegou no Brasil, chamada Esperança Ativa, da Joanna Macy e... Ai, me fugiu o nome do outro autor agora. E é um livro que fala bastante sobre essa questão da esperança ser trabalhada por meio de ações e não uma espera, né? Então, é algo que a gente vai construindo
e que nós podemos encontrar ritmos, inspirações e afins para isso. Então, desejo para vocês um ótimo período. Não sei quando a gente vai se reencontrar, talvez daqui 2 semanas, daqui a 4 semanas. E que a esperança possa seguir presente, independente do momento em que vocês estejam vivenciando agora. E deixo aberto, né, esse espaço de comentários para quem quiser trazer alguma questão, né, que fique pendente sobre esse tema, ou falar o que vocês têm interesse em ver mais por aqui, se é um ensino, né, uma partilha para quem quer produzir conteúdo, se é mais para quem vai consumir e apreciar esse conteúdo, como, né, leitor, espectador, ou se vocês querem mais saber dessa perspectiva ecológica e dos temas que podem ser trabalhados. É claro que os 3 estão valendo e eu vou trazer um pouco de cada uma das coisas, mas ajuda a direcionar melhor o conteúdo se de repente você coloca para mim alguma coisa que tá no seu foco desse momento. Então é isso, gente. Até breve, esperamos. E boas leituras, boas séries, bons filmes, boas inspirações para você que tá aí do outro lado da tela.